Olá pessoal, Eduardo Corrêa com mais um vídeo. Hoje vamos tratar sobre um assunto chamado Safe Zone, ou seja, em inglês, né, Safe Zone, em português, área segura. O que significa Safe Zone? Safe Zone é uma conduta, é uma política, não é uma técnica, uma tática, mas não. É uma doutrina aonde você pode se orientar, tá? Então, o operador, normalmente é um operador de comando, tá? Ele tem essa visão em tempo todo na zona de conflito. Quando nós falamos zona de conflito, vou apresentar um cenário para os senhores já, uma foto, um cenário, para que a gente tenha entendimento como você vai colher dados daquele cenário de guerra, tá? Então, você vai colher informações dentro do cenário, você vai pegar essas informações, produzir um conhecimento e tomada de decisão. Isso é complicado, isso é complexo, tá? E aí todos os operadores necessitam entender esse fundamento. Todos. Porém, os operadores de comando, eles necessitam esse conhecimento o tempo todo. Eles vão tomar decisões em cima desse conhecimento. Então, quando nós falamos no ciclo O, D e A, começamos por aqui um entendimento sobre a tomada de decisão. Então, observar, orientar, decidir e ação, tá? Então, observar. Observar, eu preciso doutrinar as minhas vistas para você tem que entender o que você está observando, não observar apenas qualquer coisa. Então, eu tenho que doutrinar a vista. Orientar. Quando eu observo, eu colho informações, dados do processo e eu oriento as minhas decisões. Mas para me orientar, eu preciso ter conhecimento. Então, eu estou dando conhecimentos para os senhores sobre Safe Zone, orientação, decisão. Eu tenho várias situações nas quais eu posso decidir a minha ação. E aí, depois, eu tomo uma ação de acordo com tudo aquilo que eu observei, aquilo que eu orientei, que eu busquei na minha mente, aquilo que eu decidi, que é a estratégia que eu vou montar, e aí eu tomo uma atitude que é uma ação. Beleza? Então nós vamos começar por isso aqui, nós já matamos. Agora vamos lá, Safe Zone. Safe Zone é uma palavra em inglês, o americano gosta muito de utilizar, e cada letrinha dessa significa alguma coisa. Então, nós começamos pelo S, significa Stop the Burning Processo, parar com o processo. O que significa isso? É porque às vezes você traduz por português, já não tem um entendimento bem claro, o sentido. Mas o que significa? Parar com cessar a injusta agressão. Então, mais rápido possível, neutralizar o seu inimigo. Então, o S de stop é neutralizar o inimigo o mais rápido possível. Como é que nós podemos fazer isso? Com uma equipe coesa, treinada, com o material, o recurso disponível, o mais rápido possível. Stop the burning process. Eliminar o processo, a ameaça, o mais rápido possível. Para que aquela ameaça ela não cause dano na sua patrulha, na sua tropa. Beleza? Então, essa aqui. O A de safe, o A é análise. Vamos analisar o terreno. Vou pôr aqui uma imagem e nós vamos analisar o terreno tecnicamente da forma que devemos fazer. Beleza? Vou dar uns bisu para os senhores. O F é de free, que significa área livre, área fria. Então, desde que você fez todo esse procedimento, você tem a área fria para você fazer, para tu lidar com as situações das quais você veio fazer naquele terreno. Você vai lá com um objetivo, tá? Não é à toa que se toma um terreno que se... Tá.
Enfim, você vai porque tem um objetivo. Então você vai no F, quando você só vai agir quando tiver o terreno tiver estabilizado. Na graduação de cores, graduação de perigos em cores, o que a gente gradua? Branco, tranquilidade, verde. A gente está em alerta, mas o branco você está dormindo, desligado. O verde, você está acordado, mas está dentro de casa, num ambiente fechado, num quartel, um ambiente fechado. Você está bem, está livre. Amarelo, já tem uma possível análise de perigo, acontecendo alguma coisa. Laranja, estado de alerta, a qualquer momento pode acontecer um problema. Vermelho, zona de conflito. Então você vai pegar uma zona de conflito, uma zona vermelha, e você vai trazer ela para a zona laranja, fazendo de que forma? Safe zone, uma área segura. Então o que você vai produzir? Você vai buscar elementos, e aí você vai trazer a tua área vermelha para a tua área laranja, que ainda é o terreno inimigo, mas você controlou a situação. Aí você pode fazer com essa atuação aqui de free, tá? Que é atuação livre do perigo. Você vai atuar livremente, sabendo que em qualquer momento tem um perigo, mas você neutralizou ali, a priori, os inimigos que estavam ali. Pode vir um reforço. Então você tem um tempo hábil para poder produzir o que tem que produzir. E o E, que é de extração, que é a última coisa que nós vamos fazer no terreno. É extrair, ou fugir, sair daquela situação de risco ou caminhar para uma nova situação. Isso aqui, senhores, a gente faz o tempo todo na escolta armada. O tempo todo. Mas algumas pessoas fazem sem saber o que está fazendo. Beleza? Então, às vezes a nossa ameaça a gente não neutraliza, não sai matando porque não temos ordenamento jurídico para isso. Mas nós fazemos isso de que forma? Ostensivo. A gente cerca de um lado, cerca do outro, dificulta a aproximação do inimigo. E o inimigo cansa ou ele não tenta, porque não dá para ele e a gente sai daquela situação ali da extração, uma zona segura. Beleza? Então, vou colocar aqui agora as imagens e nós vamos trabalhar em cima delas. Nessa primeira imagem, a gente observa uma zona de conflito, tá? Essa zona de conflito, ela tem várias informações para a gente produzir material para que tome uma decisão. Então, vamos recolher os dados que essa imagem nos oferece, tá? Primeiramente, cheguei no terreno, não sei atuar, tá vendo? Uma confusão danada, não sei atuar. O que eu vou observar? Primeiro, inimigos, tá? Então eu estou abrigado, estou escondido, estou abrigado, eu estou dentro de uma viatura blindada, ou sei lá o que for, estou aqui, eu olhei esse cenário aqui. A primeira coisa que eu vejo é aqui no alto, ó. Eu vejo aqui no alto. Então, o que eu procuro é justamente ameaças que estejam em posições elevadas. Posições elevadas é muito complicado. Então, eu posso dar uma dica, duas dicas para os senhores. Ou eu faço a visada em Z. Eu começo no canto superior esquerdo, vou até o canto superior direito, tá? Venho em diagonal para o canto inferior esquerdo e eu vou para o canto inferior direito. Então eu faço um Z na minha visada. Então eu começo aqui em cima, vou lá, faço a diagonal e faço assim, sucessivamente eu vou ficar visando assim. Então eu olho em cima, olho no meio e olho embaixo. Embaixo é onde está o meu patamar, é onde está o meu, a minha direção, tá? Então eu olho em Z ou eu olho na visada em círculo, tá? Então eu venho aqui, daqui para cá, faço um traço para cá e olho para lá, beleza? Ou eu começo assim, ó, começo aqui e faço um círculo assim, ó. Da mesma maneira, começo a enxergar aqui em cima e vou fazendo um círculo. Também eu posso fazer esse tipo de visada, tá? A primeira coisa que eu preciso entender é que o ser humano, ele tem a capacidade de buscar, o ser humano não, os animais em si, ele tem a capacidade de buscar aquilo que é mais fácil para ele.
Então, o que ele busca? Um caminho livre. Então, é natural que você busque um caminho livre. Você deve entender esse fundamento psicológico. Então, a primeira coisa que eu vou enxergar aqui é essa rua aqui. Essa rua, eu tenho uma tendência muito forte em utilizar essa rua. Então, em área de conflito, a primeira coisa que eu vou fazer é não utilizar isso, beleza? Não vou andar por ali, tá? A não ser que eu tenha dominado o cenário. Mas antes da dominação do cenário, eu não posso utilizar aquela rua ali, tá? Então, eu não vou andar por aqui. É o primeiro erro que comumente as pessoas fazem, é entrar por aqui. Adotando essa medida, né? Então eu sei que eu não posso andar por aqui pelos caminhos que são comuns, caminhos simples, né? Então eu não vou entrar pelo caminho simples. Eu vou andar por onde? Calma, ainda não vou andar. Eu preciso ver pontos aqui em cima, né? Pontos de inimigo. Se o inimigo está numa janela dessa, eu tenho que entender onde ele está, tá? Entendi, já vi aonde existem algumas ameaças, eu começo a observar o que posso fazer para neutralizar. Então eu preciso neutralizar eles rapidamente. Então eu busco abrigos. Eu vou ver essa coluna, vou ver aquela coluna ali. Eu vou observar outros pontos onde eu posso, né, me esconder, me abrigar para que eu possa trocar tiro, diminuir a minha distância do inimigo e conseguir abatê-los, né? Ganhando terreno, eu vou abatendo eles. Mas de que maneira? Eu não posso andar pela rua principal, eu começo a andar por aqui, ó, por dentro dos edifícios destruídos, né? Se tiver como andar, se não tiver como andar, eu entro num edifício, saio no outro, eu busco me embaralhar nesse terreno. Da mesma forma, a minha tropa vai fazer, vai abrir a distância e vão progredir de ponto em ponto, de abrigo em abrigo. E aí, de que maneira? Vou andando pelas beiras, pelas laterais, né, da rua, né, e vou buscando, assim como o policial militar faz aqui no Rio de Janeiro, anda pelos postes, pelos pontos, pelas calçadas, pelas depressões que existem nas calçadas. E aí nós vamos andar por aqui, vamos andar pelos entulhos, vamos se abrigar nos entulhos, vamos deitar, vamos abaixar. Então vai ser uma ginástica constante e vai ser difícil essa progressão, né? Vai ser de ponto a ponto e eliminando os inimigos. Então é fundamental que eu primeiro entenda onde estão os inimigos, depois eu entenda aonde eu vou me abrigar. E outro item importante, quais as saídas de emergência que eu tenho? Eu tenho essa rua da direita, eu tenho essa rua da esquerda, né? E aí eu sei que eu posso sair por ali, eu tenho que ter essas rotas de fuga. É muito importante que eu tenha essas rotas. Essas rotas, se caso aconteça aqui uma emboscada, eu sei que eu posso sair por ali. Então é importante conhecer o terreno, mesmo que eu não conheça o terreno, é um terreno desconhecido, eu preciso entender que eu tenho que ter rotas de fuga, tá? E aí, dentro do terreno, à medida que você for progredindo, você vai entendendo, vai enxergando todos esses itens que eu passei. Isso é constante, tá, pessoal? Isso é uma análise constante o tempo todo. É lógico, alguns cenários não vai te favorecer, tá? E aí você não vai ter uma rota de fuga, você vai ter que ou tem uma rota ou não tem nenhuma, tá? Então você vai ter que passar por ali ou vai ter que regredir. O único lugar seguro que a gente conhece é onde a gente está. Então se você deu um espaço para frente, você pode regredir, tá? É seguro, a não ser que você seja emboscado pela retaguarda. Aí são medidas que você vai ganhando à medida do tempo. Então eu observei inimigos, observei saída de emergência, observei abrigos, né? Tudo de que maneira? Começo por cima, passo pelo outro lado, passo pelo meio e vou pelo patamar onde eu me encontro, que é a parte de baixo. Beleza, senhores? Então, o que eu gostaria de deixar esse conhecimento para os senhores? Eu não faço um deslocamento à toa. Eu faço um deslocamento da seguinte maneira. Primeira pergunta que eu falo. Para onde eu vou? Tá? Então, se eu observei o inimigo, eu preciso eliminar o inimigo. Eu não estou conseguindo ali na minha posição trocar tiro com ele. Eu preciso
flanquear ou triangular, usar outras regras, outros ensinamentos. Então, às vezes, eu preciso me locomover, eu preciso mudar de posições para ganhar ou para triangular alguma coisa assim. Então, a primeira pergunta que eu falo, para onde eu vou? Eu vou para aquela posição ali que vai me privilegiar, né? Se eu vou para aquela posição, eu preciso entender o seguinte, de que maneira que eu vou? Para onde eu vou? Como eu vou? Esse como é de que maneira? Vou correndo? Eu vou rastejando? Eu vou devagar, andando em passos, enfim, como eu vou, para onde eu vou, como eu vou, quando eu vou, o tempo ele é importante. Aí eu vou quando ele abrigar para poder carregar, eu vou correr para ali. Aí ele não tem uma cobertura. Se o inimigo tiver uma cobertura, você não pode correr de imediato, porque você vai ser alvejado por outros. É o que grande maioria acontece no iSoft, tá? Então eu preciso de quê? O tempo de quando eu vou, o meu amigo às vezes vai dar uma cobertura de fogo para mim, ou uma cobertura de fogo, uma cortina de fumaça, independente. Eu preciso ter estratégia. Então as minhas perguntas são essas: para onde eu vou, como eu vou, quando eu vou, o tempo, né? Isso é muito importante que você tenha na sua mente. Então, toda tomada de decisão, encontrei ali, você tá com adrenalina no alto, o batimento cardíaco lá em cima, você está com medo, você está com raiva, mistura todos esses sentimentos e, além disso, você tem que ter o sangue frio para poder ser inteligente e pensar em tudo isso aqui que eu te falei. Em pensar em análise do terreno e pensar da maneira de conduzir a sua conduta. Se você conseguir encaixar tudo isso aqui que eu falei, mais as intempéries, né, naturais, psicológicos e fisiológicos, você vai virar um grande guerreiro. Por isso que há treinamento. O treinamento ele serve para isso, para você lidar com todas as dificuldades técnicas e fisiológicas e psicológicas dentro do terreno. Beleza, pessoal? Eu gostaria de deixar para os senhores essa ideia aí, uma aulinha simples, mas é uma aulinha importante, e é uma 99% do combate está nisso aqui. Se você não entender Safe Zone, você não consegue combater. Sou o melhor atirador, então você vai para o clube de tiro, vai virar lá, tira o alvo lá. Agora, combater não. Combater tem que ter uma inteligência muito grande e misturar todas essas técnicas, estratégias, enfim, várias matérias ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Fique com Deus aí. Até o próximo vídeo.